Quando o nódulo é tóxico, hiperfuncionante, no ultrassom vai mostrar só um nódulo, que geralmente é um nódulo sólido, que é um nódulo que não... O ultrassom mostra que ele é sólido. E na cintilografia da tireoide, vai mostrar que esse nódulo é hiperfuncionante. O que é? Ele está captando mais iodo do que o resto da glândula. Então, eu vou começar a mostrar aqui umas imagens que nós vamos, em primeiro lugar, mostrar como é que é um nódulo benigno no ultrassom. É esse aspecto. Vocês veem que ele é bem redondinho, ele tem um halo hipoecóico em volta, não tem calcificação, microcalcificação, e não tem fluxo nem intra e nem perinodular. Isso é um aspecto do nódulo que depois, no decorrer da aula, vou apresentar outros ultrassons com nódulos malignos e benignos. Então agora nós vamos passar também para a cintilografia da tireoide. A cintilografia da tireoide pode mostrar o seguinte: primeiro, o nódulo hipocaptante. O que significa? Esse nódulo não está captando o iodo como o resto do tecido tireoidiano. Nódulo normofuncionante. Esse nódulo capta iodo igual ao resto do tecido tireoidiano. E nódulo hiperfuncionante é o nódulo que capta mais iodo do que o resto do tecido tireoidiano. Então, esse nódulo hipercaptante geralmente é o nódulo tóxico, que dá sintomas de hipertireoidismo. O normocaptante pode dar uma falsa impressão que ele está funcionando igual ao da tireoide, mas ele pode ser um nódulo frio com tecido tireoidiano por trás e pode dar essa falsa imagem normocaptante. E o hipocaptante é o nódulo que não capta. Esse é mais sugestivo de malignidade, não que seja, mas é mais sugestivo. Então, o nódulo hipocaptante, geralmente a porcentagem de malignidade entra entre 15% a 30%, a média de 20%. O nódulo com tecido tireoidiano normocaptante, a incidência cai mais, às vezes é 5%, e o hipercaptante, que é o nódulo tóxico, é muito raro. Eu, na minha experiência de 45 anos de médico e endocrinologista, só vi um caso de um carcinoma no nódulo tóxico. É 0,7% a 1% a incidência de malignidade no nódulo tóxico. Então, vamos passar aqui uma cintilografia mostrando um nódulo normocaptante. Vocês reparem que esse nódulo, ele funciona igual ao resto do tecido tireoidiano, aquela captação vermelhinha, amarela, verde, igualzinho ao resto do tecido tireoidiano. Esse outro nódulo aqui já tem uma característica um pouquinho diferente. Reparem que o tecido tireoidiano está captando, está vermelho, está amarelo, e esse nódulo, ele não está captando o iodo. Então, é um nódulo hipocaptante, sugestivo de malignidade. Então, é o caso dessa paciente aqui. Ela tem um nódulo, repare, um nódulo grande, era duro, clinicamente era suspeita de malignidade. Nessa ocasião, não tinha-se o ultrassom ainda. Então, reparem que o nódulo era um nódulo hipocaptante, praticamente captando nada, e era um carcinoma papilífero da tireoide. Esse outro caso aqui, vocês veem também que o lobo esquerdo da tireoide praticamente não capta nada, e o lobo direito está captando. Esse lobo esquerdo era um volumoso nódulo, duro, pétreo, que ao exame clínico sugeria uma possibilidade de um carcinoma indiferenciado pelo tamanho, roquidão do paciente. Ele foi operado, vocês veem aqui o lobo direito todo noduloso, endurecido, aberto o nódulo, vê que parece que não tem aquela estrutura do tecido tireoidiano. E na histologia,
Não se evidenciou muito tecido tireoidiano e até o patologista ficou na dúvida da possibilidade disso ser um carcinoma diferenciado, mas ele não pôde fazer um diagnóstico preciso na hora. E a evolução interessante, que a evolução do paciente não foi de carcinoma diferenciado, que esse paciente morreu depois de uns 20 anos, de um outro problema, teve um infarto e faleceu. Quando foi operado, esse tecido tireoidiano, ele estava aderido à traqueia, uma parte não foi possível tirar, porque ele estava muito ali aderido, senão, se o cirurgião fosse tirar, podia romper a traqueia. Então, foi a possibilidade de fazer radioterapia posterior, que não foi feito, porque a suspeita diagnóstica depois caiu-se uma tiroidite de Riedel, que é uma tiroidite muito difícil da gente ver, e que há uma alteração toda da estrutura da tiroide. Então, uma tiroidite de Riedel.